A menina chorava cristais. O que aconteceu com ela? Esse caso causou fascínio e ao mesmo tempo estranheza quando passou a despertar o interesse da mídia mundial. Talvez vocês até nem se lembrem, pois o fato ocorreu lá em meados de 1990. Fique até o final para ver a menina que chorava cristais e o que aconteceu com ela, pois essa história envolve uma jovem de cerca de 12 anos de idade que chorava cristais, ou, como alguns populares diziam, diamantes. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Chorava cristais. Foi assim que foi noticiado o mundo afora. Mas antes de ver tudo isso, já vai deixando o seu like. Aproveita e inscreva-se no canal clicando no botão vermelho. E ative as notificações tocando no sininho, para não perder os próximos vídeos. O início da história da menina Hasna. A menina que lacrimeja os famosos cristais era conhecida como Hasna Mohamed Messelmani. Essa garota é de origem libanesa, um país da Ásia Ocidental. Sua residência ficava situada precisamente no Vale Bekaa, que é um vale bastante fértil, aproximadamente 30 quilômetros da capital libanesa, Beirute. Sua história não demorou muito para atrair os holofotes dos 4 cantos do mundo. Inicialmente, seu pai apresentava em várias feiras e programas locais com o intuito mesmo de ganhar dinheiro com a situação que se apresentava. A população local, vez por outra, se concentrava em frente à sua residência para tentar observar mais uma vez aquele ato, que causava, como disse no início do vídeo, estranheza e fascínio em todos que a viam. Seria Hasna uma garota com um dom? Ou seria ela portadora de uma rara enfermidade que acometia seus olhos, fazendo com que ela produzisse cristais? Pois bem, pessoal, a história segue. E logo após chamar a atenção da mídia de diversos países, uma série de médicos ficaram, como eu posso dizer, acho que com a pulga atrás da orelha. Na verdade, sobre tudo isso que estava acontecendo ali, no Vale Bekaa com aquela menina. Pois, convenhamos, uma glândula lacrimal que produz cristais, diamantes, vidros, etc., ao invés de uma simples lágrima? Merece ser estudado sim, não acham? De início, os médicos acharam que o que estava acontecendo com ela era inexplicável com base no conhecimento oftalmológico até aquele momento. E acredite, quando algum médico ou repórter perguntava a Hasna se os cristais que saíam pelos olhos a machucavam, ela simplesmente falava que não sentia nenhum incômodo. Dá para acreditar nisso? Não sentia nada, nenhum incômodozinho. E pessoal, por dia ela chorava até 7 cristais. Caramba, era de assustar qualquer um mesmo, não é verdade? Bom, seguindo a narrativa, o primeiro médico que a examinou, ao total foram por volta de 10 ao longo de toda a história, pediu para ficar com os cristais e solicitou o auxílio das autoridades libanesas para enviar a menina para outros médicos oftalmologistas, tanto no continente europeu quanto para a América do Norte, especificamente para os Estados Unidos da América. E com isso o tempo passava e nenhum médico que teve contato com o caso de Hasna apresentava uma explicação aceitável. De fato, nenhum médico sabia dizer nada sobre o que estava acontecendo com aquela jovem libanesa. E vejam só, um desses médicos, o Dr. Nassib El-Lex, ficou tão empolgado com o achado que chegou a organizar vários detalhes do caso da Hasna para apresentar uma conferência, um congresso de especialistas de cirurgiões oftalmologistas ocorrido na Espanha, naquele mesmo ano de 1996. Mas toda essa história estava com os dias contados para chegar ao fim. Após uma série de análises laboratoriais, ficou comprovado que os cristais não tinham relação nenhuma com as glândulas lacrimais da garota. Pessoal, explicando um pouquinho melhor, só para a gente se situar com o termo, glândulas lacrimais fazem parte do sistema lacrimal. Elas são as responsáveis pela produção das nossas lágrimas, que servem para lubrificar nossos olhos e limpá-los de sujeiras ou qualquer outra coisa que os incomode, como areia ou mesmo um pequeno inseto que acaba caindo em nossos olhos acidentalmente, tá? Entenderam? Voltando à história, como os médicos não explicaram o que poderia estar acontecendo com aquela menina, agora entra a parte religiosa.
Para tanto, uma série de líderes religiosos de várias religiões do mundo, católicos, judeus, protestantes, entre vários outros, também foram visitar a menina Hasna e pesquisar se havia algum relato de algo parecido com isso que ela apresentava em algum texto sagrado que eles conheciam. E, como foi de se esperar, também para surpresa desse grupo de religiosos, nada tinha sido visto com esse novo fato. Tudo era inédito. O pessoal na época estava chocado mesmo, e não era exagero. Nem os médicos, nem a religião estavam explicando o que estava acontecendo. E agora? Quem poderia ajudar a solucionar esse enigma dos cristais? Quem? Eu! Lembrando que, se fosse verdade a história, seria a primeira vez em que algo dessa natureza estava sendo registrado pela medicina e, por extensão, pela humanidade. Seria uma história incrível, mas vejam o que acontece. Então, se passaram alguns dias e, após entrevistas para jornais diversos, até que o pai não suportou mais e resolveu contar toda a verdade sobre sua filha Hasna. Ele, o pai, disse que ensinou a filha, Hasna, a inserir os pequenos cristais atrás dos olhos e quando ela fosse chorar, ela deveria expelir os tais cristais. Ou seja, tudo era uma grande encenação, uma farsa. Tudo era para ganhar dinheiro, pois até alguns cristais eram vendidos a pessoas curiosas. Sério mesmo! O curioso da história é que realmente não ficavam marcas de ferimentos ou machucados em seus olhos. Talvez esse fosse um dos aspectos que intrigasse mais quem viu ao vivo a menina chorando cristais. E depois de desmascarados, ao que parece, o pai de Hasna não sofreu nenhuma penalização por parte da lei libanesa. E não se sabe praticamente nada como está Hasna Messelmani hoje em dia. Hasna, se estiver viva, está com seus 36 anos de idade aproximadamente. Será que ela ficou com algum trauma depois dessa armação? Será? Ou será que continuam tramando outras coisas por lá, hein? Como adiantamos, essa história teve proporções continentais. Por aqui no Brasil, a notícia chegou através do Fantástico, um programa das noites de domingo exibido pela Rede Globo, que, a propósito, é exibido até os dias de hoje. E aí, já deixou seu like? Já se inscreveu no canal? O que você está achando sobre a menina que chorava cristais? Deixa seu comentário aí embaixo, por favor, com a hashtag, para nós sabermos o que você está achando desse assunto. Mas continue assistindo até o fim para descobrir mais. O caso, na época, foi noticiado por aqui se utilizando da palavra milagre para fazer a chamada da matéria, o que causou a irritação de muitas pessoas que não acreditaram naquilo que estava sendo exibido. E como de fato ficou comprovado, que era uma tremenda de uma armação por parte da família libanesa Messelmani. É importante mencionar que esse não é o único caso que se ouve falar de pessoas chorando cristais ou algo parecido pelo mundo afora. Para termos uma ideia, mais recentemente uma mulher da Armênia, um país situado no continente asiático, uma jovem que atende pelo nome de Satenik Kazarian, de 23 anos de idade aproximadamente, lacrimeja cristais. Essa notícia veio à tona no ano de 2019. Essa jovem, ao contrário de Hasna Messelmani, afirma que dói bastante quando espelha os cristais. Satenik Kazarian diz que procurou ajuda médica e alguns médicos não conseguiram identificar o problema, enquanto outros diziam que não se passava de mais uma farsa. Então vamos comentar esse caso brevemente. Com essa jovem da Armênia, foi mais uma farsa e ela foi solucionada por uma equipe de jornalistas de um canal televisivo da Rússia, um canal chamado NTV. A identificação ocorreu da seguinte forma: quando a equipe foi ao local para realizar a matéria, eles observaram que era a própria mãe que retirava os cristais dos olhos da jovem Satenik Kazarian. Mas após solicitarem um exame laboratorial, certamente pela equipe de reportagem, ficou comprovado que os cristais tinham origem industrial, ou seja, artificial. Não eram produzidos pelo corpo humano em nenhuma condição. E algo que poderia explicar esses dois casos seria através de uma condição rara chamada cistinose. É esse nome estranho mesmo, galera. E isso quer dizer que seria uma substância do corpo humano acumular aminoácidos, uma substância orgânica, que formariam cristais em nossas células e que, eventualmente, poderiam afetar nossos olhos e alguns outros órgãos do nosso corpo.
Para finalizar a história, uma médica chamada Anna Ovakimian, que trabalha para o principal centro de especialidades de visão de Yerevan, capital da Armênia, sugere que Satanik sofra de uma síndrome chamada de Munchausen, que consiste em um distúrbio em quem é acometido quando se magoa com alguém ou alguma coisa e inventa determinadas doenças para chamar a atenção. Pois é incrível o rumo que esses casos podem revelar. Muito, infelizmente, não passam de situações fajutas, pelo visto baseado em objetivos obscuros, ora para ganhar dinheiro, como o caso da Hasna, ora como Satanik, que ninguém sabe ao certo o porquê que ela ou a família tramaram isso tudo. Agora, um fato que é verídico foi registrado aqui no Brasil e noticiado por volta do ano de 2015, que ocorre com a professora de enfermagem chamada Laura Pons. Nesse caso específico, ela sofre de uma rara condição e que, de acordo com um oftalmologista, ela produz uma grande quantidade de queratina em seus olhos, e isso produziria o que se chama de cristais brancos. Basicamente, o líquido presente ali nos olhos, ao entrar em contato com o ar, endurecia e resultaria nesses tais cristais. Conforme a própria Laura, ela sente que esse problema desde seus 15 anos de idade e sente bastante desconforto. Ainda conta que teve dias que chegou a retirar 40 desses cristais dos seus olhos. É absurdo demais essa condição. Olha, realmente é difícil de entender porque algumas pessoas resolvem criar essas armações para enganar pessoas e, de certo modo, até a si mesmas, né? Mas e aí, galera? Gostaram do vídeo? Já conheciam essa história dos anos 90? Deixa aí o seu like e se inscreva no canal se você ainda não fez isso, porque sua contribuição é muito importante para nós. Aproveite e compartilhe esse vídeo. Deixe algum comentário com a hashtag. Combinado? Assista agora